Agora, cuidado, minha gente, com essa palavrinha aqui, ó, quando ela pintar aí, ó. Cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Quantas senhas de 2 dígitos distintos podemos fazer agora? Distintos. Agora, só pode letra diferente agora, né? Não pode repetir letra agora. Dígitos distintos. Então, vamos lá. Quais senhas daria para fazer agora? A e A não pode, né, agora, porque não teria igual. Só pode quem agora? AB ou AC. BA, BB não, é BC. CA e CB, que aí C e C não poderia. Então, senhas de letras diferentes, letras distintas, aí só daria essas aqui. Resposta para a minha pergunta, quantas? 6 senhas, né? Agora, se fosse fazer isso no cálculo, sem ficar listando uma por uma aí, né? Vamos lá. Quero fazer uma senha de 2 dígitos, então 2 tracinhos. O que eu coloco em tracinho, gente? O número de possibilidades. Vamos lá. Vou escolher a primeira letra da minha senha. Quantas opções eu tenho? 3. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Cuidado agora. Na hora de escolher a segunda letra, você tem que lembrar que ela tem que ser distinta. Ela tem que ser diferente da primeira letra. Então, aqui não eram 3 opções que eu tinha? Aí eu usei uma opção. Eu vou usar uma letra aqui, né? Por exemplo, o A. Se eu usar o A na primeira casa, agora na segunda casa eu só posso usar quem? O B ou o C. Se eu usar o B na primeira casa, aí na segunda eu só posso usar quem? Ou o A ou o C. Então, ou seja, moral da história, eu tinha 3 opções. Aí eu gastei uma opção, agora me sobraram quantas opções diferentes para usar então? 2 opções. Que eu tinha 3, aí eu vou usar uma, depois para ficar diferente eu só vou ter 2 opções diferentes, distintas. E aí multiplica, 3 vezes 2, 6. Só dá para fazer 6 senhas. E não foi isso? Só 6? Tá aí, então. Então é assim que a gente vai trabalhar com arranjo, gente. Pôr as possibilidades e usar o princípio multiplicativo. Só tem que ter esse cuidado, se pode repetir, se tem que ser distinto, aí a gente vai trabalhando. Mas a ideia do cálculo é isso. Precisa de fórmula? Não. Mas tem uma fórmula para isso. Agora, no caso da combinação, aí é um pouquinho diferente e eu sugiro que vocês prestem atenção nisso aqui. Você vai usar isso o resto da aula. Cálculo do número de combinações. Antes de eu explicar esse blá 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 aqui, vamos direto aqui no exemplo aqui, ó. Quantas duplas podemos formar com as pessoas A, B e C? Primeiro comentário. Quando a questão falar em dupla, quantas duplas, quantas comissões dá para fazer, já está implícito que tem que ser de pessoas distintas. Eu não vou fazer dupla comigo mesmo. Falou em dupla, ou falou em comissão, tem que ser sempre de pessoas distintas. Não precisa falar, não, tem que ser, já está implícito. Nesse caso aí não precisa falar, não. Então, faz aí. Todas as duplas aqui que a gente poderia fazer. Vai lá, liga aí. A com A não pode, né? Dupla A com A não pode. Pode quem? A com B ou A com C. O que mais dá para fazer aí? B e B com A? B com C pode. CA, CB, C e C não. É isso, gente? Muito bem, meu cara. Muito bem, muito bem. Turma, presta atenção. Aqui estávamos falando de senha. E senha AB é uma coisa, senha BA é outra, por isso tem as duas aqui, porque elas são coisas diferentes uma da outra. Isso aqui é uma senha, isso aqui é outra possível. Agora ali não. Ali a gente está falando de dupla. E você concorda comigo que dupla AB e dupla BA é a mesma coisa? Não é a mesma dupla? Então eu não posso contar a mesma dupla 2 vezes. Aqui a gente já não pôs a dupla AB? Aí dupla BA não seria a mesma coisa? Então, por isso, ó, lê isso aqui. Como na combinação AB e BA é a mesma coisa, coisas iguais, então devemos eliminar os casos repetidos. Já não tem aqui a dupla AB?
Então não precisa contar a dupla BA, senão você estaria contando repetidamente. Já não tem aqui a dupla AC, então dupla CA seria a mesma dupla, não precisa contar de novo. Já não tem BC, então CB seria a mesma coisa. Então, elimina os casos. Então, no final das contas, sobrou só quantas duplas aqui que dá para fazer? Apenas 3 duplas daria para fazer. A com B, A com C ou B com C. Só daria para fazer 3 duplas. Agora, como é que a gente faz isso? Usando princípio multiplicativo, né? Sem ficar listando, só usando, ó, tracinho, né? Princípio multiplicativo. Vamos lá? Põe lá, eu quero fazer uma dupla. Turma, e para fazer a dupla não tem que escolher 2 pessoas? 2, né? Dupla tem que ter 2. Vamos lá, qual o número de possibilidades que a gente tem? Na hora de escolher o primeiro da dupla, eu tenho quantas opções? 3. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Começa com 3 opções, muito bem. E na hora de escolher o outro agora, que tem que ser distinto, obviamente, né? Não tinha 3 opções? 3 pessoas? Aí escolhi uma, agora eu tenho quantas opções? 2. Agora eu tenho 2 opções para essa vaga. Só que olha o detalhe. Se eu apenas multiplicar isso aqui, vai dar quanto essa conta? 3 vezes 2, 6. Você consegue enxergar que 6 seria tudo isso aqui? Só que a resposta não é 6, né? Não é o 6 aqui, porque não tem que eliminar os casos repetidos. Então, como é que você elimina os casos repetidos? Lá na conta. Lê aqui agora, ó. Devemos dividir o princípio multiplicativo. Então, você vai pegar isso aqui e vai dividir por quem? Fatorial do número de tracinho. Então, no caso aqui, não são 2 tracinhos? Então, você divide essa conta por 2 fatorial. Se fossem 3 tracinhos, você ia dividir por 3 fatorial. Se fossem 4 tracinhos, você ia dividir por 4 fatorial. E assim por diante. E quanto é que vai dar essa conta, gente? 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Dá para cancelar quem aqui? 2 com 2, fica 3 dividido por 1, 3. Então, só dá para fazer 3 duplas. E não foi isso? Só deu para fazer 3 duplas aqui? Então, tá aí o cálculo, como é que vai ser feito. Ok? Então, copia esse quadro aí. Turma, resumo comigo aqui então, que a gente acabou de ver. Só um pequeno resumo. Então vamos lá. Temos arranjo e combinação. Como é que eu identifico o problema? Se ele é de arranjo ou de combinação? Vai lá. O problema de arranjo é toda vez que a B for uma coisa diferente de BA. Na combinação, é toda vez que a B é a mesma coisa que coisas iguais. Ou seja, aqui a ordem faz diferença. Aqui a ordem não faz diferença. Joia? Cálculo das coisas. Quando o problema for de arranjo, como é que você vai fazer o cálculo para chegar na resposta? Coloca lá os tracinhos, coloca o número de possibilidades e faz o quê? Apenas multiplica tudo, né? Multiplica para chegar no resultado. Quando o problema for de combinação, como é que você vai chegar na resposta, dado que foi pedido? Também tem os tracinhos, também tem as possibilidades, mas aí tem o que também quando é combinação? Quando for combinação, tem que lembrar o quê? Tem que eliminar os casos repetidos. E como é que faz isso na conta? Tem que pegar o princípio multiplicativo e, além de multiplicar, também tem que dividir. Dividir por quem? Pelo fatorial do número de traços. E aí você vai chegar no resultado. Beleza o resuminho? Ok? Vamos praticar. Cuidado com essas palavras-chave aí que eu coloquei para vocês. Pega a lista aí, gente, de análise. Vou começar lá na última página. Questão 52. Vou começar.